É sempre bom cumprimentar o grupo, né? Então, atualizando os dados, nós temos hoje em Rondônia 943 casos confirmados positivos de coronavírus. Temos ainda, graças a Deus, 241 pacientes curados, né? Alguns pacientes que tiveram alta curados, a gente fica muito feliz de noticiar. Pacientes que estiveram graves, pacientes idosos, pacientes com comorbidades importantes, cirurgias, até que cirurgias cardíacas, pacientes indo de alta. Isso nos deixa muito felizes. Essas curas, claro, cada cura é uma cura, mas quando o paciente fica muito grave e é curado, para a gente é uma vitória maior. A toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, os servidores de cada setor, de cada hospital, de cada unidade hospitalar, quando tem um paciente desse grave que vai de alta, a gente fica muito feliz e graças a Deus hoje já são 241 curados. Temos 94 pacientes internados nesse momento, dos quais 36 estão em UTI, e 58 pacientes estão internados em leitos de enfermaria. Infelizmente, temos 36 óbitos. Se fosse um óbito, seria infelizmente, estaríamos muito tristes. Pior ainda, são 36. É um fato lastimável. Dos 94 pacientes internados, 58 são confirmados e 36 são suspeitos de coronavírus. Lembrando que os casos suspeitos, eu sempre gosto de refrisar, são os pacientes suspeitos, eles acabam ocupando um espaço maior no hospital, porque um paciente suspeito tem que ficar numa enfermaria isolada, ele não pode ficar numa enfermaria com outro paciente. Nossas enfermarias, a maioria tem 4 leitos, então um paciente suspeito acaba ocupando 4 leitos. Dos nossos pacientes confirmados, dos 58 confirmados, 26 estão na UTI e 32 estão em leitos clínicos. São 7 internados na UTI no Semetron, 1 no Regional de Cacoal, 1 no Hospital de Base e 17 internados em UTI na AME. Esses são os dados gerais de pacientes com coronavírus e suspeitos no nosso estado. Nós temos ainda profissionais de saúde nesse momento. Faltou aqui o número. Tá aqui. Desculpem, são muitos números. No começo a gente conseguia decorar os números todos, hoje em dia a gente não tem mais condição de decorar. Então nesse momento nós temos um total de afastados 653 profissionais de saúde. Isso é um déficit muito grande para o estado. Nós temos chamado nos nossos editais, nos nossos chamamentos, vários profissionais. Infelizmente nem todos têm tomado posse, boa parte tem tomado posse sim. A gente queria clamar aos profissionais da saúde que são convocados, que tomem posse o mais breve possível. 697 já foram chamados, 697 servidores novos, 697 profissionais da saúde. Nós estamos com 653 afastados. Temos outros chamamentos para acontecer em breve, hoje, amanhã inclusive. A gente pede que quem for chamado tome posse o mais breve possível, apresente a documentação o mais rápido possível, de emergência mesmo. Já comece a trabalhar para a gente repor esses quadros de servidores que estão afastados nesse momento, e repor também déficit antigo que já existia na nossa secretaria e no país todo pelo SUS. Nós temos dos servidores nossos, desses 653 afastados, nós temos 107 positivos no João Paulo II, 111 no Hospital de Base. São as 2 unidades que têm mais pessoas afastadas. Nós temos um total de 251 servidores positivos nesse momento. Os exames estão sendo feitos rotineiramente e assiduamente todos os dias para servidores, principalmente da saúde e da segurança pública, que são os profissionais que estão no fronte de batalha contra o coronavírus. Então, temos um serviço especializado para isso, separado para esses profissionais. Nós não podemos, nesse momento, deixar esses profissionais afastados. E como eu sempre digo, qualquer pessoa que tenha coronavírus é uma lástima, é uma pessoa, é um cidadão, é um pai de família. Entretanto, quando é um profissional de saúde, nesse momento de pandemia, que a gente está precisando muito dele, as pessoas estão precisando muito mais deles agora, é 2 vezes ruim. Uma vez por ser uma pessoa que está doente, qualquer cidadão, e outra vez por ser um profissional de saúde, que nesse momento tem uma missão muito forte de salvar vidas, e tem salvado muitas vidas. A gente fica muito feliz com isso. Secretário, tudo que eu queria perguntar, eu acho que está aqui nesse registro, sobre o Hospital Regina Passos. Mas eu quero tirar uma dúvida aqui, eu não sei se eu li errado,
Mas aqui está dizendo que este vai ser o nosso hospital de campanha, tá? O Regina Passos, eu quero que você tire essa minha dúvida. E sobre as UTIs, esse hospital ele tem UTI já ou é o governo que vai colocar essas UTIs lá? UTI onde? Regina Passos. Regina Passos. Tá dizendo que tem UTI aí, esse texto? Não, está dizendo que vai ampliar futuramente Isso. contratualizar. Isso, exatamente. Dois outros hospitais. Esse é o nosso hospital de campanha da população sobre Porque o hospital ele não tem UTI. Ah, não, aqui fala que é fora de UTI, por isso que eu fiquei assustado agora, que eu achei que o texto pudesse estar errado. O texto tá, nesse quesito aqui, eu olhei o texto, nesse ponto aqui que fala da UTI, está correto. O senhor perguntou sobre o hospital de campanha. É um hospital de campanha, é um hospital que nós estamos adquirindo às pressas para poder atender de imediato a nossa população. Nós não podemos deixar virar o caos, superlotar tudo e ter paciente morrendo sem assistência para a gente pensar que tem que atender nossos pacientes. Então, estamos adquirindo o hospital, é como se fosse um hospital de campanha, só que a diferença desse hospital Regina Passos para o hospital de campanha é que o hospital de campanha, quando a gente consegue ele, contratualiza, logo que acaba a pandemia, esse hospital acaba sendo desmontado, você acaba perdendo aquilo, que é uma estrutura que não é duradoura, montou, depois se desmonta. Geralmente não presta mais, não consegue utilizar mais. E a diferença do Regina Passos é que é um hospital que vai ficar para frente, vai poder ser utilizado depois, por exemplo, algumas frentes poderiam ser utilizadas, mas por exemplo como retaguarda do João Paulo, que hoje a gente paga leitos privados no Hospital Samar, leitos privados no Hospital Santa Marcelina. Ele pode ser utilizado para isso enquanto é construído o novo João Paulo. Também pode ser utilizado para dar suporte para a maternidade do Hospital de Base, que é uma maternidade que infelizmente está cheia ultimamente, pode ser utilizado dessa forma. Então a vantagem de ter adquirido o Hospital Regina Passos é que é um hospital perene, é um hospital que a gente faz hospital de campanha agora, utiliza com os leitos para tratar Covid e salvar vidas de pacientes com Covid, mas a posteriori ele acaba ficando para o Estado e pode ser utilizado nessas duas coisas que eu falei ou em alguma outra necessidade que o Estado venha a ter futuramente. Só mais uma dúvida a respeito do Regina Passos, para matar essa questão aqui. O fato Sei dele lá, ser... vibrando aí, tá atrapalhando o som ali do... Ah, é? Eu não cheguei. O fato dele ser um hospital infantil, para transformar ele em um hospital de campanha, para receber adultos de coronavírus, vai ter que fazer alguma adaptação para isso? Qual hospital infantil? Não entendi. O Regina Passos é uma maternidade, né? Ah, não é infantil, é maternidade. Sim. Vai ter que fazer alguma adaptação? O hospital está em reforma, essa reforma está contemplada, inclusive para que ele receba as parcelas, o pagamento não foi à vista, como algumas pessoas comentaram, o pagamento é parcelado. Para ele receber algumas parcelas, tem condicionado no contrato a conclusão de parte das obras. O hospital está em reforma, ele tem hoje 32 leitos, ele vai chegar nos próximos 15 dias a 80 leitos, esses leitos serão oficiais e depois nós poderemos subir até 140 leitos improvisados. Então, tem 32 agora, sobe até 80, não é mais 80, ele sobe e atinge 80 nos próximos 15 dias, isso contemplado na reforma, e depois tem capacidade para a gente, de forma improvisada, no hospital de campanha mesmo, fazer mais 60 leitos, dentro dos centros cirúrgicos, dentro dos consultórios, com toda a estrutura necessária, com oxigênio, com o básico necessário, mas de leitos improvisados, mas que atendam com qualidade os pacientes. Então, é dessa forma que vai acontecer. E essas reformas elas estão para receber as próximas parcelas, ele tem que cumprir as cláusulas contratuais que ditam essas reformas, inclusive. Mas são leitos clínicos ou leitos de UTI? São leitos clínicos. Esse hospital será um hospital de internação para pacientes que não necessitam de UTI. Hoje, o maior déficit nosso nesse exato momento, hoje, é de leitos clínicos, né? É óbvio que ter leitos de UTI é extremamente importante. Nós estamos, inclusive, esperando aquela carga de ventiladores mecânicos que nós compramos lá no mês de março, que ainda não chegou. As empresas têm dificuldade para entregar, são 30 ventiladores mecânicos. E estamos aguardando que chegue, a gente cobra diariamente isso da empresa, diariamente, literalmente a gente cobra. Não tem conseguido entregar. Mas leitos de UTI hoje, nós, graças a Deus, ainda temos. O nosso maior problema hoje é leitos clínicos, e esse hospital é uma retaguarda clínica. Então, é aqueles pacientes que precisam de internação, ou seja, não são quadros completamente leves, mas é uma internação que não necessita de UTI. Que a grande maioria dos pacientes que são internados, só recapitulando, cerca de 85% dos pacientes que têm coronavírus, eles são tratados em casa. E os sintomas são sinais de sintomas leves. 15% precisam de internação.
Dos 15% que precisa de internação, cerca de 2/3 são internações sem alta complexidade. Internações que o paciente precisa ser assistido por uma equipe médica, enfermeiros, precisa de oxigênio, alguns medicamentos, fica alguns dias internado e geralmente vai para casa. E 1/3 desses 15% que foi internado, esses precisam de vagas em UTI. Esses leitos que o Estado tem à disposição, quantos por cento estão ocupados? Esse dado muda a cada minuto, né? Toda hora tem pacientes. Eu vou pedir que você, por favor, dê uma olhadinha no painel Covid, porque esses dados eles mudam a cada momento. Toda hora tem, inclusive agora de manhã, saem muitos pacientes de alta, acabam entrando outros pacientes. É um dado que a gente, a cada minuto, ele acaba mudando. Mas os leitos clínicos do Hospital Semetron estão praticamente lotados. Nós contratualizamos com o Santa Marcelina. O Santa Marcelina foi fantástico para a gente, foi uma parceria muito grande. No fim de semana, quando nós tivemos dificuldades com leitos, contratualizamos esses... já tinha um contrato com Santa Marcelina de retaguarda do João Paulo, firmamos esse outro agora, nos concederam os leitos, foi extremamente importante, apesar de que a logística para o Hospital Santa Marcelina tem algumas pequenas dificuldades, porque é longe, lá não tem tomógrafo, não tem UTI, então acaba, a distância não é tão curta, tem que transportar, mas nós estamos muito felizes com essa parceria com Santa Marcelina, foi uma parceria fantástica naquele momento, em que nós estávamos precisando, porque um outro contrato com outro hospital não havia dado certo naquele momento. Alguém que não fez pergunta? Eu não fiz. Secretário, sobre essas 3 mortes, homens, mulheres, idade, São de Porto Velho, são de Porto Velho. As 3, né? João As 3 mortes em Porto Velho. É um homem renal crônico, dialítico, diabético, hipertenso e obeso, de 53 anos. Uma mulher cardiopata com uso de marca-passo, hipertensa, com doença pulmonar obstrutiva crônica, de 91 anos. E uma mulher com obesidade de 63 anos. Então são 3 pacientes falecidos em Porto Velho, infelizmente, e todos 3 tinham comorbidades. Secretário, sobre os Tem kits um rápidos. ali, ó, que já tinha levantado. Quem? Bom dia, tudo bem? Os kits, nós temos previsão de chegada dos testes rápidos que nós não estamos com dificuldade de receber, né? Já deu, a empresa já deu alguma data para a gente chegar a Rondônia? Algumas vezes, assim como os ventiladores, algumas vezes, e outros produtos, máscaras, etc., algumas vezes as empresas dão datas e, infelizmente, não estão cumprindo, boa parte das empresas não estão cumprindo as datas. Mais uma questão. Uma emissora nacional, ela fez uma reportagem muito interessante, que ela fez uma pesquisa de pessoas de mortes naturais que teriam crescido, não teriam sido checadas. O senhor chegou a ver a cidade aqui em São Paulo, teve 1.200 mortos por Covid e 1.300 que são de morte natural. Em Porto Velho tem a central de óbito. Nós buscamos a central de óbito, até para poder tentar esclarecer e acalmar a população. Porto Velho aumentou o índice de mortes naturais. O senhor tem esse dado? Vocês podem buscar esse número? Porque nós sabemos o número de mortes de Covid. Temos aqui o número são 30, e de morte natural aumentou? Vocês podem levantar? Porque eu não consegui, fui na central de óbitos 2 vezes, não consegui. A gente pode ver na Gevisa. A gente pode tentar conseguir esse dado para o senhor. É um dado... Sim, perfeito. Excelente. Excelente. É um dado que a gente pode levantar. Posso te passar o contato da Gevisa, que é que faz o controle dos óbitos. Perfeito. A Gevisa, mas ela faz distribuição na central de óbitos do município. É a central de óbitos do município que tem. Ela faz geral. Já fomos 2 vezes, ela não conseguia. Muito importante a sua colocação. Como está? Importante a sua colocação. Perfeito. Eu tenho uma questão, secretário. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, acho que mais de uma coletiva, mas a gente continua recebendo reclamações de servidores da saúde dizendo que faltam EPIs. Ou que tem que usar o EPI muitas vezes, enfim. Queria que o senhor só falasse isso como outra matéria. Gente, olha só. Nós estamos seguindo rigidamente o protocolo da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Em momento nenhum faltou qualquer EPI em qualquer unidade hospitalar pertencente ao governo do estado de Rondônia. Todos os EPIs eles estão sendo dispensados com muita cautela dentro do protocolo. Não pode haver desperdício de nada. O mundo inteiro está tentando comprar máscara N95 ao mesmo tempo. O mundo inteiro está tentando comprar aventais ao mesmo tempo. Todos os EPIs, tudo que é relacionado a coronavírus, todos os países da face da Terra estão querendo comprar o máximo possível para armazenar, para não ter problema. Então a gente tem que dispensar com
com critérios, tem que dispensar dentro dos protocolos, seguindo rigidamente os protocolos. Não tem mais aquela dispensação como tinha um ano atrás, que ficava lá à vontade, cada um ia lá e pegava. Não é assim, está fechado, está guardado, está dispensado na medida da necessidade, mas nunca faltou e com fé em Deus não vai faltar. Nós conseguimos comprar equipamentos de proteção individual, foi um dos estados do Brasil que primeiro comprou. Lá em janeiro, dia 20 de janeiro, antes de ter qualquer caso no Brasil, nós estávamos fazendo um empenho grande de equipamento de proteção individual para proteger os nossos servidores. Então, tem algumas queixas, todas as queixas que nós fomos averiguar, não era a realidade. Ah, tá faltando isso, a gente vai lá, olha, tá regrado, dentro do protocolo, não é para liberar à vontade, para não desperdiçar, para não sumir, mas EPIs não tem faltado, graças a Deus. E eventualmente tem essas queixas realmente, a gente vai averiguar, pede para alguém averiguar, quando a gente observa, não tem faltado, está dentro de um protocolo e é rígido, não está à vontade, não pode se desperdiçar, porque não pode desperdiçar nenhum recurso nesse momento, nada relacionado a coronavírus pode ser desperdiçado nesse momento, porque está difícil de comprar e está muito caro. Os produtos estão raros e caros. Secretário, pergunta, o Semetron, ele tem lá pacientes internados, casos confirmados e suspeitos. Regina Passos vai ser a mesma coisa? O Regina Passos vai ser uma retaguarda do Hospital Semetron. Então tudo que tem no Semetron que não seja grave, que não precisa de UTI, pode ser utilizado no Regina Passos. Claro, lá não tem essa retaguarda de UTI. Então aqueles pacientes mais graves que estão precisando ou que podem, numa avaliação médica, precisar em breve, esses pacientes vão acabar não indo para a Regina Passos. Tá, então são confirmados e suspeitos vão ser internados lá, isso? Sim, exatamente. Todo mundo que não precisa de UTI, que não precisa de nada mais grave. Que não seja um caso mais grave. A compra do prédio do Regina Passos, ele tem estacionamento? Tem. O Regina Passos tem um estacionamento. É um estacionamento que, hoje em dia, um dos problemas do Brasil e do mundo é estacionamento. Não tem, talvez, um número ideal. Mas nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos tentando salvar vidas. A compra do Regina Passos é para salvar vidas. Tem que ser rápido, tem que ser urgente. Nós estamos observando estados que demoraram um pouco mais para tomar as providências e depois o custo disso foi muito alto. São muitas vidas ceifadas. Nós temos andado à frente, temos tentado trabalhar realmente pensando à frente e a compra do Regina Passos foi nesse objetivo, de salvar vidas. E é extremamente importante a gente falar que as coisas estão piorando, isso tem que ficar bem enfatizado. As coisas estão piorando, o número de casos está aumentando muito, o número de óbitos está aumentando, o número de internações está aumentando. A gente agradece muito, boa parte da população, a grande maioria, que tem se cuidado, a grande maioria que tem seguido as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, as nossas recomendações, mas infelizmente tem uma parte da população que não segue as recomendações. A gente observa isso no dia a dia, observa nas ruas. Tivemos mais um velório que infelizmente vai sair ali pelo menos uma centena de pessoas contaminadas. Já tivemos outros no passado, tivemos festas no passado, festas recentes. Velório é muito ruim as pessoas irem para velório, ficarem ali muito tempo, porque se confraternizam, se abraçam, cumprimentam. Isso transmite muito. Então, infelizmente, tem muita gente que não está seguindo. Não é só em velório, é na rua, é com festas, em outras situações. E o Estado pode necessitar de medidas mais rígidas de contenção, porque os casos estão aumentando. Nós estamos próximo de 1.000 casos no estado de Rondônia, a grande maioria em Porto Velho. Então pode ser que nós precisemos tomar medidas mais rígidas e vamos tomar na medida da necessidade, porque nós não queremos nossa população adoecendo, nós não queremos muitos casos mais graves, nós não queremos óbitos e infelizmente, como muita gente não tem consciência, não tem responsabilidade social com a sua vida, com a vida dos seus familiares e com a vida do próximo, possivelmente nós vamos ter que enrijecer, endurecer regras para poder evitar mortes, para evitar casos graves no nosso estado. Secretário, a gente poderia estender esse pedido do senhor para militantes partidários que marcam carreatas, passeatas durante finais de semana, no espaço alternativo, eles estão se movimentando, pedindo abertura de comércio. Poderia ser para eles também essa recomendação? A recomendação é para todo e qualquer cidadão rondoniense. Todos nós, eu como cidadão, você que está aí nos assistindo como cidadão, tem que ter responsabilidade social, tem que pensar na sua vida, tem que pensar na vida do próximo. Não deve se aglomerar, não deve cumprimentar ninguém com beijos, com abraços, com aperto de mão, não deve ir para festas, deve suspender batizado, casamento, festa de aniversário, formatura,
qualquer coisa que aglomere pessoas. Repito, o Estado vai ter que enrijecer, porque infelizmente uma parcela pequena da população não tem respeito ao próximo, não tem seguido as regras, e isso pode levar a muitas mortes no nosso Estado. Ok? Podemos encerrar? Senhores, Muito obrigada. vão com Deus, muito obrigado, viu? Marinho, até logo.